Eu sei que você já foi vítima de preconceito, algum tipo deles, de cor, raça, altura, peso, religião, gênero, idade. Todos nós já fomos vítimas de algum tipo de preconceito ou de uma combinação de preconceitos. Por outro lado, todos nós também temos algum tipo de preconceito, ou seja, dos dois lados nós estamos nessa equação, ou como vítimas ou como algozes, às vezes ao mesmo tempo sendo vítima e perpetrador do preconceito. Jesus ele foi contra o preconceito e há vários episódios na Bíblia que mostram isso. Preconceito contra a mulher, contra o pobre, contra a criança, que era muito marcante na geração e na cultura de Jesus. E há vários episódios na Bíblia que mostram isso. O episódio da mulher samaritana, da mulher cirofenícia, do centurião romano, episódios onde Jesus cria uma ponte de comunicação com esses personagens que eram marginalizados e os exalta. Mas existe um momento na vida de Jesus em que ele foi vítima de um preconceito regional, devido ao local onde ele vivia, que era Nazaré. Nazaré era um fim de mundo, um buraco de rato, se nós fôssemos usar uma expressão bem preconceituosa. Talvez você tenha vindo de uma área suburbana, tenha vivido na favela ou ainda viva, ou venha de uma região do país que sofre esse tipo de preconceito. Você vai se identificar com essa história. E é importante seguir o que Jesus mostra como exemplo para lidar com um preconceituoso e para transformá-lo, porque nós podemos nos livrar do preconceito basicamente de duas formas: prendendo e coagindo através da prisão e da perseguição quem comete preconceito, ou transformando o sujeito que é autor do preconceito, fazendo com que ele vire um defensor da inclusão, da tolerância. Certa vez, Jesus, no início do seu ministério, bem no início, quando ele estava sendo descoberto por seus primeiros discípulos, Filipe, um dos primeiros discípulos, se encontra com um amigo chamado Natanael. Natanael, posteriormente, vem a ser conhecido como Barnabé e foi um dos 12 apóstolos. Mas nesse primeiro momento, Filipe o aborda dizendo: olha, nós achamos o Messias, aquele sobre quem Moisés e os profetas falaram. É Jesus de Nazaré. Quando Natanael ouviu essa expressão, Jesus de Nazaré, ele reagiu de uma forma bastante preconceituosa. Ele disse: e por acaso pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? E por acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? The one. Jesus of Nazareth, son of Joseph. Nazareth. Oh, can anything good come out of Nazareth? Come and see. Oh, little dump on a craggy hilltop. I'm serious. Para Natanael, Messias e Nazaré simplesmente não combinavam na mesma sentença. O Messias era o libertador, talvez um rei, mas alguém de muita importância. E alguém vindo dessa região do país, uma região que nem aparecia no mapa, era inconcebível para a mentalidade de Natanael. Mas acontece uma coisa muito importante com Natanael. Ele não se fixa em seu preconceito, mas ele exibe um certo ceticismo da sua própria atitude racista e preconceituosa. Ele aceita acompanhar Filipe porque Filipe diz: vem e vê. E eles vão se encontrar com Jesus. Quando Natanael está se aproximando de Jesus, Jesus aponta para ele já sabendo o que havia acontecido e o que Natanael havia dito, e ele diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há má fé, em quem não há hipocrisia. Veja que Jesus reage ao preconceito regional fazendo uma afirmação de identidade nacional de Natanael. Além de elogiá-lo, ele chama Natanael de israelita, que era algo mais do que chamar de um verdadeiro judeu, porque israelita fazia referência a Israel, que é Jacó, o pai da nação de Israel. Ou seja, era uma palavra que carregava um elemento de promessa, de ancestralidade, de identidade. Jesus reage à sua discriminação apontando um elemento que tratava da identidade de Natanael.
Eu não estou dizendo que a gente tem que se submeter ao preconceito de uma forma passiva e não reativa, mas às vezes a reação pode ser transformadora para o outro e ela não precisa ser agressiva. Quando Natanael encontra Jesus e ouve de Jesus essa palavra, ele diz: "E você me conhece de onde?" E Jesus diz: "Olha, antes que você viesse ter comigo, eu te vi quando você estava lá embaixo da figueira." A figueira, na época de Natanael, era uma árvore preferida para os judeus religiosos, piedosos, se sentarem para estudar a Torá. Provavelmente fosse isso que Natanael estivesse fazendo. Mas Natanael se espanta com a revelação que Jesus demonstra ter, que era algo bem típico de um profeta, um conhecimento místico, né, e sobrenatural. E ele fica impressionado. E Jesus começa a falar com ele e ele se impressiona ainda mais. Mas esse trajeto, esse caminho de Natanael do ceticismo e do preconceito para o deslumbramento crédulo, ele acontece porque Natanael foi disposto a pôr à prova o seu ceticismo e porque Jesus o recebeu considerando essa perspectiva e o tratou como um igual, ou talvez até como um diferente, no sentido de dar a Natanael essa ideia de alguém relevante. E através disso, Natanael se converteu ao ponto de fazer uma afirmação bem surpreendente para aquele momento. Jesus estava apenas no início do ministério e Natanael fala: "Tu és o Filho de Deus e Rei de Israel." É uma confissão que alguns dos apóstolos mais próximos de Jesus demoraram mais tempo para fazer. E nossa tendência normalmente é achar que gente boa não tem preconceito. E a gente, claro, se considera gente boa, gente de bem, cidadão do bem. E olha que Jesus chama Natanael de gente boa, verdadeiro israelita de Jesus. Isso não quer dizer que Jesus estava fazendo apenas uma declaração irônica ou que Jesus estivesse passando pano para o preconceito de Natanael. Jesus estava sendo sincero e a verdade é que pessoas preconceituosas podem ter virtudes. Normalmente elas têm. E é atrás dessas virtudes que está escondida a possibilidade desse preconceito ser combatido e transformado. Jesus descobriu isso e ele nos ensina isso através do seu exemplo. Ao cumprimentar Natanael com um elogio, ele abre um canal de comunicação, de perplexidade de Natanael, o que possibilita que Jesus entrasse com mais revelações que transformariam Natanael num seguidor e, claro, venceria e quebraria esse preconceito em especial. Mas, e quanto a nós? Será que nós seríamos capazes de conversar com um sujeito preconceituoso, de abrir um canal de diálogo e de quebrar uma barreira de divisão e de separação? Talvez essa seja a única forma. A exemplo de Cristo, nós também devemos combater o preconceito e a discriminação, ainda que isso inclua aceitar um diálogo com um preconceituoso e tentar identificar nele características positivas a partir das quais se possa criar uma plataforma de interação que possibilite a aproximação, o arrependimento, a transformação do racista pela força do amor inclusivo e do argumento.